Bom, hoje em dia a sociedade ela busca por prazer quase que o tempo inteiro. Até porque o prazer ele virou uma questão de distração. Você precisa de prazer para poder se sentir de certa forma inteiro, de certa forma completo. É como se isso agora fosse um sentido de paz e de felicidade na vida da pessoa que precisa de prazer. E a gente consegue ver isso em muitas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas utilizam-se da bebida, das drogas, dos vícios, como por exemplo vícios em pornografia, das festas. Tudo isso como uma medida de eu quero sair de um mundo em que de certa forma eu não vejo muito sentido, de que eu não gosto, para me recorrer a picos, momentos prazerosos, né, em que eu consiga me distrair. Só que, poxa, quantas vezes você estava entediado, de certa forma à toa, em casa ou em qualquer outro lugar, e você puxou o seu telefone para ver redes sociais, para ver reels e ficar consumindo o tempo todo dopamina barata. São muitas poucas pessoas que conseguem lidar com tédio, sabe? Então, como ela não consegue lidar com tédio, ela sempre busca distrações. A gente pode dar um outro exemplo também que acontece bastante, que é quando você está no carro, se você tem um carro, ou repara na pessoa que tem um carro, dificilmente ela não vai colocar música. Ao invés dela dirigir ou de você dirigir, está simplesmente focado em dirigir e está no silêncio, né? Porque fica um certo silêncio em volta do carro. Claro que tem uns barulhos, né? Da estrada, né? Da rua, mas mesmo assim, ela vai lá e liga uma música. E essa música, ela serve como uma fonte de prazer, como uma fonte de distração, para que ela não lide com o tédio, com o silêncio. E são coisas fundamentais na nossa vida. Mas eu entendo que é difícil. Eu mesmo que falo sobre isso e sei sobre isso, tenho dificuldade para lidar com essas coisas. Muitas das vezes eu me vejo preso nessas distrações. E por que será que isso acontece? Basicamente, as distrações, elas são consumo. Você consome distrações. Logo, se você consome, você está dedicando tempo e às vezes dinheiro para isso. Então, é do interesse das pessoas que te dão distração que vocês continuam consumindo essas distrações que lhe dão prazer, que são como uma válvula de escape para, de novo, o tédio, de novo, o silêncio, de novo, a presença. Então, logicamente, as pessoas que estão no topo, que ganham dinheiro oferecendo prazer, oferecendo distração, porque quem oferece isso ganha muito dinheiro, porque as pessoas hoje em dia na sociedade elas são dependentes disso, elas meio que precisam disso. Então é do interesse dessas pessoas que você evite o tédio, evite o silêncio, evite estar consciente do momento presente. E por que será que isso acontece? Por que será que eles não querem que você saiba estar em silêncio, saiba saiba lidar com o tédio? Porque a partir do momento em que você tem silêncio na sua vida, você consegue ter paz de verdade. E você conseguindo ter paz de verdade, você consegue ter acesso à felicidade de verdade. Porque muitas das pessoas, elas confundem felicidade com prazer. Eu vou te dar um ótimo exemplo da diferença entre felicidade e prazer. Prazer é como se fosse picos. Nunca é uma linha linear. Você sempre precisa alcançar um pico para sentir um prazer, uma química, né? Liberar uma dopamina e tal. Então é sempre altos e baixos. Quando você atinge no pico, você inevitavelmente vai cair. E quando você cair, você vai querer subir. Então logo, isso se torna um ciclo vicioso. Você começa a depender e querer o tempo todo atingir esse pico de dopamina, esse pico de prazer. A sua busca ela vai se basear
muitas das vezes, né, numa pessoa que é viciada por prazer e tal, em alcançar picos de prazer. Agora, felicidade não. Felicidade, ela não é uma onda, ela é algo totalmente linear. Ela não depende de prazer, tá? Você pode, de certa forma, sentir um prazer, mas não foi porque você atingiu um pico, foi porque nesse estado linear, ou seja, nesse estado de paz, de solitude, de presença, de meditação, você consegue acessar a felicidade. Porque a felicidade, ela não é algo que depende em si do prazer. Isso deve ser algo novo na sua cabeça, porque a sociedade hoje em dia, ela tenta colocar na sua cabeça que prazer é felicidade. Mas não, prazer é sobretudo paz, é sobretudo o seu interior. Não, prazer não, opa, falei errado. Felicidade é sobretudo um contato com algo que está dentro de você. Nunca é algo que está fora de você. O prazer você tem que buscar algo no externo para conseguir ter o pico de prazer. A felicidade você olha para o interno para conseguir acessar a paz e acessar a verdadeira felicidade. E qual que são uma das coisas mais importantes para isso? O tédio e o silêncio. E o que você mais tenta evitar o tempo todo? O que mais a sociedade tenta te falar, te distrair, te mostrar que você não deve ficar nisso e tal? É ficar entediado e em silêncio. Você deve fazer barulho o tempo todo. Você deve buscar se distrair o tempo todo. Então, você nunca consegue se sentir inteiro. Você nunca consegue se sentir bem de fato, né? Porque você nunca vai ter paz dentro de você, já que você não olha para dentro de você primeiramente. Então, claramente, uma vida assim, ela tem várias consequências. E uma vida dominada pelo prazer tem várias consequências. E uma delas é o fato de você se sentir perdido, se você não vê muito sentido na sua vida. E quando você está perdido, é muito mais fácil que você busque algo para poder se distrair, para poder consumir, porque você não sabe o que você verdadeiramente quer. E aí que entra as prisões do prazer. E eu quero te falar particularmente de uma que é muito forte, que as pessoas não percebem e que existem muitas pessoas viciadas e que não sabem, que é a pornografia. A pornografia hoje em dia, ela é uma das maiores fontes de prazer que o mundo moderno, que a sociedade moderna oferece. A estrutura da pornografia é algo totalmente pensado para te dar sempre vários picos de prazer. Você está o tempo todo dentro dela procurando novos vídeos para sentir novos picos. Porque os picos, eles vêm muito com as novidades. E a pornografia te oferece vários vídeos cheios de novidades. Só que não é só isso, gente. Ela tira uma da energia mais importante para você. A energia mais importante para sua vida. Você acha que é de graça, que você está abrindo um site e que tá tudo bem, você não está pagando nada? Não, você está pagando caro. Você está pagando, além do seu tempo, né, que já é importante, a sua energia sexual. A energia sexual é aquilo que dá sentido à sua vida, porque é com ela com que você consegue construir uma vida de propósito, uma vida com realizações, e você usa essa energia. Você joga fora essa energia com a pornografia. E isso é ótimo para a pornografia, porque você sem essa energia sexual, você se sente ainda mais perdido, mais procrastinador, você tem menos sentido na sua vida, ou seja, você fica mais vulnerável para consumir mais pornografia, para buscar por mais prazer. Só que nisso você literalmente perde uma vida com propósito, uma vida com realizações, sabe? Uma vida com felicidade, com paz, com presença, porque você entra nesse ciclo vicioso, nessa prisão horrível que é a pornografia. Claro que existem várias outras prisões. Eu falo da pornografia, gente, porque foi uma experiência que eu passei. Eu já fui muito viciado nisso, principalmente na pandemia, e para sair disso é muito difícil mesmo. E assim, é uma batalha, por assim dizer. Porque quando você está preso numa prisão, você primeiro tem que perceber que você está nessa prisão. Às vezes você não percebe, porque às vezes você acha que isso é bom, que isso é algo prazeroso para você. Mas
Quando você percebe, que foi quando eu percebi na pandemia, você se vê na cilada que você caiu, e para sair exige um esforço tremendo. É como se você entrasse em modo de guerra, porque você não está só na prisão, mas como você está acorrentado dentro da prisão. Então você tem que quebrar as correntes, e depois de quebrar as correntes, quebrar as jaulas. E esse é um processo demorado, tá? Porém, eu passei por isso, e se você está nessa situação, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar assim como eu quero, porque isso se tornou um dos meus propósitos aqui na vida. Eu consegui, ao longo dessas jornadas contra a pornografia, muitos aprendizados, e criei muitas ferramentas para me ajudar a lidar com isso. E hoje em dia, uma das ferramentas mais incríveis que eu criei para me ajudar, e que continua me ajudando a lidar com a pornografia, porque apesar de eu não ser um viciado, em que antigamente eu via 1 a 3 vezes por dia, por semana, por dia mesmo, eu ainda consigo recair. Claro que eu vou recair a cada 3 semanas, entendeu? Mas, ou seja, o nível é bem menor, não é mais um vício, mas é algo que ainda não foi erradicado da minha vida. Porém, ao criar um aplicativo, que eu criei um aplicativo que ele tem um sistema que eu usei bastante durante a minha jornada de guerra contra a pornografia, um sistema de uma tabela em que metrifica a sua jornada. Esse aplicativo, ele literalmente está mudando o meu jogo contra a pornografia. Eu já estou batendo 26 dias sem ver pornografia, e isso para mim é um recorde que eu não consegui há um tempo, sabe? Quase um mês. Eu vou bater com certeza um mês. Eu quero te mostrar agora como que ele funciona. Na real, eu não vou mostrar agora para você, porque é meio complicado aqui de te mostrar. Mas ele tá de graça por enquanto, até porque ele tá em um modo em que ele está quase completo. Então por isso eu estou disponibilizando ele de graça para vocês testarem. E eu vou colocar aqui no link da bio no YouTube. Então caso você tenha interesse, é bem simples. Você vai clicar no link, criar sua conta, e você já está dentro do aplicativo. Você vai ver que é bem de boa, bem intuitivo, e que literalmente pode mudar o seu jogo para sair dessa prisão que é a pornografia, de ter a sua vida dominada pela distração, pelos picos de prazer, e começar a ter uma vida em que você tem sentido, em que você vê sentido nela, em que há propósito nela, em que há realizações, e também, sobretudo, paz, felicidade, que é algo que a gente sempre deve ter dentro de nós, que a gente sempre deve buscar por isso. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu por assistirem até agora. Falou!